Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a vocês que ficam aí até a madrugada inteira esperando o Fael editar, enviar esse vídeo com a minha internet, que é mais ou menos. É por isso que a gente deu um tempo nas lives de terça-feira. Quando a minha internet estabilizar, a gente volta na live de terça-feira. E hoje um pós-jogo diferente ao meu lado esquerdo aqui. João, o corneta mais famoso do Brasil hoje, aliás, corneta com a maior classe, né? Que o pessoal de São Paulo, Rio, fala que nunca viu um cara que xinga tanto o time sem soltar um palavrão. Maravilhoso. Nem aqui no Camisa 12 a gente consegue isso. João, muito obrigado. Você já conheceu o Camisa 12, né? Não, já conhecia sim, já te conhecia também, da bancada da Alterosa. E fico feliz pela oportunidade de ser entrevistado pelo time que foi rival do Vila hoje. E agradeço a oportunidade. João, quando o time do interior planeja assim, praticamente a semana inteira, 2 semanas talvez, aí o Vila já estivesse pensando no Atlético, quando toma um gol logo no início, o planejamento vai todo por água abaixo nos primeiros minutos. É difícil você manter o que foi a conversa de vestiário, né? É difícil sim, ainda mais que a gente via nos jogadores a esperança de acontecer como aconteceu ano passado, do Vila vencer os reservas do Atlético de 1-0 e se livrar do rebaixamento. Dessa vez foi diferente, o Vila acabou tomando gol no início do jogo, acabamos perdendo de 3-1 e o fantasma do rebaixamento que bateu na nossa porta até agora, né? Eu lembro que ano passado eu estava lá no Alçapão do Bonfim. Como que você compara? Eu acho que esse time reserva evoluiu muito o Banco do Galo daquele ano para cá. Ainda tinha o Yuri naquele time. Se eu não me engano, acho que o Carlos estava naquele jogo também. Você acha que evoluiu um pouco os reservas do Galo de lá para cá? Evoluiu bastante. Vale destacar o Alejandro, que fez 2 gols lá. Eu acho que foi o primeiro jogo dele, do outro atacante chamado Bruninho, que entrou incendiando o jogo no segundo tempo lá, dando medo na gente do Atlético acabar empatando, mas acabou que no ano passado deu certo, o Vila ganhou, emendou uma sequência de vitórias que fez com que a gente não caísse para o módulo 2. Ele está falando do Alejandro, que realmente foi o Camisa 12, aliás, entrevistou o Alejandro com meu amigo Augusto Leão depois daquele jogo. E o Alejandro que entrou hoje, 2 gols, e quem sabe a gente falava de tanto que o Ricardo Oliveira precisava de uma sombra, chegou o papagaio e quem sabe a sombra não fez um pouco o rendimento do Alejandro alterar. A gente é muito hoje imediatista, se não deu resultado nos primeiros jogos, hoje a gente pede a cabeça de jogador. Não pode ficar igual o Iori que fica 2 anos com um gol no profissional, mas quando o cara sai da base, de uma transição da base pro profissional, gente, é normal que nos primeiros jogos haja um nervosismo e tal. Com o Alejandro é isso que eu peço, um pouco mais de paciência, por isso que no pós-jogo aqui eu sempre falo, vamos esperar um pouco mais, de repente é bom realmente o Papagaio ser o reserva imediato do Ricardo, mas o Alejandro continuar com essas chances no profissional, porque com o tempo o jogador evolui e o Levir Coupe eu acredito que seja esse cara certo. Você falou do Bruninho. Muita gente me pergunta do Bruninho, eu fui na Cidade do Galo outro dia, vi ele treinando, mas o Levir tem dado mais chances para o Daniel Penha, para o Alessandro Vinícius, que aliás entrou muito bem. Hoje foram 4 jogadores da base que interferiram diretamente no resultado. O Cleiton, que fez boas defesas no primeiro tempo, no segundo tempo também. O Hulk, que entrou, deu assistência. O Alessandro Vinícius, que participou da jogada do segundo gol. E o Alejandro, que marcou 2 gols. Nos últimos anos a gente produziu tão pouco na base e hoje a gente viu um pouco mais. E no segundo tempo, você acha que o Vila saiu com um pouco mais de coragem para enfrentar o Atlético? Não adiantava, vamos ficar muito acanhados nessa briga contra o rebaixamento? Olha, desde o primeiro tempo o Atlético iniciou mandando no jogo, o Vila conseguiu acertar um pouco sua marcação, principalmente devido à saída do Michael Bolt, que estava tumultuando nosso lado esquerdo, né? E no segundo tempo foi a mesma coisa, o Atlético começou melhor, depois o Vila acabou equilibrando. Numa jogada de contra-ataque, o Georgemi acabou batendo roupa e o Alejandro fez seu segundo gol. O Georgemi, que é nosso goleiro, que vinha até bem, vinha numa crescente no campeonato, fazendo boas defesas no jogo contra o Atlético mesmo, mas é uma deficiência já criticada por todos, que não consegue segurar uma firme, e acabou com que isso prejudicou o Vila, esse segundo gol do Atlético, lógico, mas o time do Vila, após isso, deu uma desanimada, uma prostrada dentro de campo, e perdeu aquele vigor na busca do empate. No primeiro tempo, contra o Tupi, o Levir criticou muito a equipe, que sentiu um pouco de apatia, dificuldade de criar jogadas. Hoje é a mesma coisa, um primeiro tempo muito ruim, o Vinícius Teranz ainda não consegue emplacar no time reserva, dá aquela dor de cabeça para o Levir quando o assunto é o time principal, porque a função de escalar esse time aqui é causar dor de cabeça no Levir Coupe, né? Quem que eu posso aproveitar? E o Bolt, que era o 12º jogador do Levir, é o 12º jogador do Levir na temporada até então, saiu hoje, lesionado, estava dando trabalho então, Bolt. Tava dando muito trabalho pro Heron, ele e o Guga. E o Heron e o Ramires, né? E acabou o Yuri nosso, né, voltando ali, recompondo. O Yuri que joga de meia direita,
e acabou sendo escalado de meia esquerda e no segundo tempo jogou na lateral esquerda. Mas eu acho que a saída do Bolt ajudou muito o Vila no crescimento durante a partida. O Atlético com essa dificuldade de criar com o Vinícius e o Terans, esse meio de campo do Vila, ele é embaçado, ele é pegador, ele dificulta na marcação? Não, eu acho que eu já vi alguns jogos do Atlético antes, eu acho que acontece mesmo do time do Atlético, tanto o time principal, eu vi alguns jogos na Libertadores, achei que o time de vez em quando dá uma desanimada, os meios de campo do Atlético dão uma apagada. E é lógico que o Vinícius foi seguido pelo Denilson, que cerca muito bem, mas peca muito num passe, peca muito num bote que ele não dá. Mas eu acho que é mais, não sei se é questão física ou se é questão do próprio jogador, que falta dar uma motivada, talvez uma oportunidade no time titular ajude isso. Mas o que eu venho percebendo, eu gosto de assistir o futebol mineiro, eu assisto jogos de todos os times de BH e também do interior. Eu acho que isso é uma coisa comum no Atlético, que já vem acontecendo há mais tempo, e não só com o Vinícius, com o Terans. Uma coisa que eu percebi muito, o Terans tem... Parece que é a orientação dos técnicos que passam pelo Galo, de ficar com o jogador pregado na ponta direita. Eu sempre percebo isso no Atlético e eu acho que isso deve incomodar muito a torcida. Ano passado a gente via isso com o próprio Tomás Andrade, que hoje está no Atlético Paranaense. Um pouco mais solto o Tomás Andrade, deu para perceber que ele já está com mais liberdade por lá. Curioso que o Terans gosta de jogar centralizado, onde o Vinícius está jogando, e aqui no Galo tem jogado pela ponta. Quem sabe isso não tem interferido no resultado, no desempenho dele. Eu acho que não. No final do Mineiro, eu acho que vai ficar claro que a gente ainda precisa reforçar para essa posição ser na criação, para soltar um pouco mais da marcação. Sobre marcação e meio campo, eu sou puxa-saco do Zé Welles, você sabe que eu sempre defendo o Zé, o pai velho aqui. Mas hoje eu gostei muito do Jair. Jair que, além de auxiliar na marcação, saiu um pouco mais para o jogo. E eu sinto isso. Como os meias, o Terans e o Vinícius principalmente, não têm conseguido criar, funcionar na criação do time do Atlético, os volantes têm ajudado um pouco na marcação e hoje o Jair. Você gostou do futebol do Jair? Gostei não. Que prejudicou o Vila. Mas ele jogou bem sim, foi um dos destaques da partida de hoje. E achei legal o desempenho dele, talvez dando a oportunidade dele no time titular, ele consiga ter um rendimento melhor que o Elias, que é muito criticado pela torcida de vocês. É isso aí, velho. Outro destaque que eu queria deixar aqui é na zaga, porque o Maidana ano passado começou com aquele fardo de grande reforço para a zaga do Atlético. Esse ano ficou com o Hever e o Rabelo e aos poucos eu acredito que o Maidana vai começar a pegar um pouco mais de confiança, vai crescer nesse time reserva e quando for solicitado no time principal vai estar prontinho. Uma pena que o Léo Silva ainda pense em parar no meio do ano, porque eu acho que o Léo Silva poderia estender como quarto zagueiro do Atlético até dezembro facilmente. Agregue muito para compor o elenco do Galo. Aliás, tomou o terceiro amarelo hoje, está suspenso do próximo jogo. E no Vila, velho, você acha que consegue sair do rebaixamento para os adversários que tem? Eu já vi você conversando com a turma de Nova Lima aqui, vocês estavam calculando os pontos para lá, para cá. Olha, o Vila precisa de 2 vitórias para conseguir uma classificação, que são os 2 jogos em casa contra o RT e a Caldense do Mauro Fernandes, que ganhou hoje da Tombense lá em Tombos. Então a parada para o Vila é muito difícil, encara o RT do Ito Roque, que foi nosso técnico ano passado, que já conhece o Vila, já conhece o Sapão, já conhece a torcida. Então, pro Vila tá muito difícil. A decisão é contra o Boa Esporte fora de casa. E a gente tem que rezar e tem que ter esperança, né? Porque a situação é difícil, é pior que a do ano passado, é pior que a do ano retrasado. Mas a esperança é a última que morre. Meu pai já foi policial no Mineirão e me falava que tinha 2 torcidas. Meu pai é cruzeirense. Meu pai fala que tinha 2 torcidas que davam trabalho. A do Galo, que fazia muita bagunça de cantar, e a do Vila, que falou que é uma torcida, a paixão é diferente do torcedor do Vila. Não dá para pensar em segunda divisão o Vila no módulo 2 do Mineiro. Mas o que está errado no Vila para todo ano estar tão mal assim? Olha, o Vila sofre muito interferência de empresários. Como eu já disse naquela entrevista minha, muito jogador de empresário. E coisa que vai deixando a gente chateado. O Vila tem bons nomes em Nova Lima. O Eric hoje está no Atlético Paranaense. O Vila tem o Michel, que hoje foi para o Sub-20 do Cruzeiro. O Vila tem o próprio Igor que está emprestado pelo Santos aqui. O Vila teve o Marcos Molinari, que era artilheiro do Tupi, que é filho do Marinho, ídolo aí no Atlético. Tem o Daniel Abalém, que hoje está no Democrata de Governador Valadares, e que aqui não tem oportunidade. E trazem esses jogadores de fora.
Mas o que eu acho que mais atrapalhou esse ano foi a influência dessa turma aí que veio do Betinense, do Valério, do Luizinho, Dentadura, diretor de futebol, que fez uma série de contratações de jogadores que trabalharam com ele no Betinense, no Valério e no Ipatinga, e a gente sabia que no Vila não tinha condição nenhuma de dar certo e não tinha condição nenhuma de jogar módulo 1. Tá certo. Alguma observação mais sobre esse time reserva do Galo? Algo que você acha que pode... Porque normalmente quando você analisa de fora, eu quando vejo jogos de outros times, eu acho que eu vejo um jogo melhor porque não tem emoção, não tem aquela ansiedade. O que você acha que pode evoluir nesse time do Leverkusen? O que o Leverkusen tem que consertar com prioridade? Olha, eu acho que tanto no time titular quanto no time reserva, o Atlético tem uma deficiência grande na lateral esquerda, que o Fábio Santos não vem atuando bem, ele já atuou. E que você falou do Iago Maidana elogiando ele, eu não, eu penso um pouco diferente. Eu vejo que ele tem um grande desnível entre o Hever, o Igor Rabelo, o Léo Silva e o Iago Maidana. Como o Matheus Mancini chegou no Atlético até bem cotado e no ano passado ele acabou sendo muito influente na vitória do Vila, lá no nosso Sapão do Bonfim, eu acho que o Iago Maidana, ele se apertar, confessa. O Mancini, eu lembro que fez acho que se eu não me engano, o pior jogo do Mancini pelo Galo foi contra o Vila, né? Foi um jogo muito fraco. Foi um desempenho desastroso, se eu não me engano foi ele mesmo que cometeu o pênalti, igual o Maidana comentou aqui hoje também. O bom de ter alguém no pós-jogo ao meu lado é isso. Quando discorda de algum ponto, dá para conversar e tal. Mas em relação ao Gabriel, que era o reserva imediato ano passado, entre Maidana e Gabriel. Olha, o Gabriel é o problema que a gente tem lá em Nova Lima também. O Gabriel é menino da base, começou bem, mas depois quando o cara entra ele tem aquele declive no rendimento dele. O Gabriel fez gol em final de Copa do Brasil contra o Grêmio, jogando muito bem, segurando a onda com o Eraso, que era o companheiro dele, né? E por muito tempo eu acho que ele foi importante para o Atlético. O Atlético fez certo de emprestar, de colocar ele para rodar, que estava sendo muito desgastado aqui com a torcida. Não estava atuando bem, talvez o psicológico do cara abalou ou não, mas eu acho o Gabriel ainda, principalmente pelo fato de ser do Atlético e ser da casa, melhor que o Maidana. Melhor. Eu falo que a torcida do Galo, quando cisma com alguém, velho, aí não tem ninguém que tira aquilo da cabeça do Galo. O Gabriel, eu vi ele na base por muito tempo lá em Sete Lagoas, jogava do lado de cada cara, que ele jogava pelos dois. E por mim, o melhor pro Gabriel, pro Atlético, foi o Gabriel ir pro Botafogo, porque lá consegue mostrar o futebol dele, sem essa pressão, sem um histórico, vamos dizer assim, da torcida em cima dele. Velho, muito obrigado por participar aqui, velho. Eu sei que sua agenda tá cheia essa semana. O homem tá famoso, o homem tá popstar realmente. Se a galera quiser te acompanhar no Instagram, no Twitter, qual que é o seu nick aí? Meu Instagram é João Otávio Vila com 2 L's, Twitter é JO Bruma Lima e o canal no YouTube é O Corneteiro. Se inscrevam lá, viu, pessoal, que brevemente tem vídeo. Valeu. Só lembrar, porque normalmente eu trabalho na madrugada, eu vou colocar o link aqui na descrição do Camisa 12 para vocês se inscreverem no canal dele. Valeu, gente, até a próxima.